do cego para poder guiar. Estamos de volta. Aqui é o terceiro bloco do programa do Contra de hoje. A gente está falando sobre educação. O nosso convidado da noite é o Júlio, que é o diretor-geral aqui do Instituto Federal de Avaré, que é o lugar que nós estamos gravando hoje, nesse auditório lindo aqui. E comigo, claro, que vocês já sabem, Thierry e Maria. A gente estava conversando um pouquinho aqui, durante o intervalo, sobre a importância também da educação no combate à desigualdade, na criação de laço, né, desses alunos, na diversidade, nos contatos úteis que ele vai ter no ambiente escolar, né? Quanta coisa boa a gente tem dentro da educação e dentro do ambiente escolar, né? E uma coisa que eu gostaria de abordar aqui, quero ouvir a opinião de vocês, o quanto é importante a educação para a formação do senso crítico, do pensamento, da autonomia de pensamento, principalmente, né? E o quanto a escola é uma ferramenta poderosa para que a gente tenha condição de filtrar aquilo que chega a todo momento na internet e a gente tem aí quanta fake news espalhada, de que maneira que a escola pode atuar, Júlio, para conseguir combater realmente esse tipo de coisa, para não virar um problema social como a gente tem enfrentado com as fake news. Exatamente. Paulo Freire dizia, né, que quando a educação... Ele não podia faltar. Eu estava esperando aqui, eu falei, gente, alguém tem que falar dele. Concurso, né? É o concurso, não tinha como finalizar esse programa sem citá-lo. Que bom. Que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Essa frase é muito impactante, muito verdadeira. Né? É muito verdadeira. Porque se não é por meio da educação, que seja educação formal nas escolas, que seja educação em ambientes não formais de aprendizagem, porque a educação também se dá fora da escola, né? A gente é educado e educa a todo momento na nossa sociedade, né? Aprendendo com experiências outras, trocando, refletindo, enfim. Essa é a grande ideia da educação. É uma coisa interessante observar, por exemplo, como há toda uma ideologia da transferência do fracasso para os objetos do fracasso no sistema capitalista. Quer dizer, o desempregado vira responsável por seu desemprego. O menino que é reprovado e expulso da sala de aula, expulso da escola, dele se diz que se evadiu. Na verdade, o menino não se evadiu, o menino foi expulso. Na verdade, o menino não fracassou, o menino foi forçado a fracassar. Quer dizer, o fracasso, no fundo, é do sistema. Mas, de fato, quando a gente é educado e quando a gente educa com esse senso crítico, o aluno, o cidadão como um todo, né? Acho que até a palavra é cidadão, nem é só aluno, né? Porque a gente, falando um pouco também aqui do que a gente se propõe a fazer no Instituto, não é somente formar aquele aluno para o mundo do trabalho, ou quer dizer, para o mercado do trabalho, sim para o mundo do trabalho, né? E não é só desenvolver nele aquela questão de eu tenho que saber isso, eu tenho que saber aquilo. Você tem que saber tudo isso, mas também tem que desenvolver essa parte social, essa parte emocional, essa parte artística. Então, a educação não é só questão de vou decorar o que está no livro, vou aprender, sei lá, báscara. Vou passar no vestibular. Não é só... É importante, sim, claro, a gente sabe que é isso também. Mas é muito mais além disso, né? Nós temos várias esferas de desenvolvimento, digamos assim, né? Então, a gente tem que trabalhar em todas essas áreas. E quando a gente pensa no senso crítico, esse é fundamental. Eu faço até uma analogia. Eu acho que é um meme, né? Eu falava analogia, mas agora vamos usar a palavra dos jovens, né? Vamos falar meme, que é mais vamos bonito, ficar né? acessíveis aos jovens. Isso. Que uma figura inicial é um aluno que está em um deserto, completamente cheio de areia, e a fonte de água é um professor. Eu sou aqui o detentor de todo o saber, de todo o conhecimento. Isso há 50 anos atrás. Hoje esse aluno está em um deserto, só que na verdade é um deserto inundado, cheio de água, cheio de informação. Falei, agora, não precisa mais o professor para me dar água. Opa, mas espera aí. Você precisa de alguém para te orientar e te mostrar os caminhos. Você tem que aprender a nadar.
porque senão não adianta você ter esse monte de água, você vai morrer afogado. Então, essa é a grande importância do educador, de mostrar os caminhos e de estimular o desenvolvimento, principalmente desse senso crítico. Porque hoje a gente tem tanta informação, de como eu sei se isso é verdade? Como eu sei que não é verdade? Então, com as ferramentas de inteligência artificial, pessoas falam com a própria voz, a gente consegue simular isso, e não é a pessoa falando. E como a gente identifica assim, nossa, tal pessoa está falando isso mesmo? Olha, e não é, né? É mentira. Então, se a gente não tem esse senso crítico, se a gente não entende o que está acontecendo, a gente é facilmente manipulado. Não, você não está errado por usar uma inteligência artificial para fazer um desenho bonitinho para postar nas redes sociais. Quem está errado são as grandes empresas, políticos e influenciadores que estão incentivando e normalizando essa merda. Mas se você não se conscientizou o suficiente depois de toda essa polêmica do Estúdio Ghibli, eu vim aqui tentar te explicar o porquê que isso é ruim e por que a inteligência artificial nunca vai poder ser arte. A IA tem feito as pessoas colocarem a necessidade da arte num potencial descartável de mercado. Portanto, não existe mais expressão, não existe mais alma naquilo. Isso porque eu não contei toda a camada mais densa em relação ao meio ambiente. Porque a gente está tratando de máquinas e emissão de gases. E muito gasto de energia. Então isso é extremamente preocupante, né? A gente viu isso recentemente com a questão das vacinas. A gente voltou a discutir se a Terra é plana ou não. Será que a Terra de fato é redonda? Será que o pessoal foi para... Não, o pessoal lá na Lua viu, é redondo. Mas na Lua, será que foram para a Lua mesmo, né? Será que existia essa tecnologia para ir para a Lua em 1960, 64 e tal? Então, assim, eu acho que isso é muito por conta dessa defasagem que a gente tem, na verdade não é só no país, né? Isso é no mundo como um todo, mas no Brasil a gente se esforça um pouquinho, né? A gente tem essa defasagem social que leva a uma defasagem educacional. Durante muito tempo a escola foi negada para muita gente, né? Mas também tem uma questão de que o conhecimento ele tem que sair dos muros da universidade. Então a gente via também que muitas vezes quando o aluno não chegava até a universidade não saía dos muros. Sim. A universidade não chegava até a população. Então a população às vezes passava em frente a uma escola grande, uma universidade, olhava e falava, nossa, o que será que acontece aí dentro? Ela não se sentia pertencente àquilo. E o que acontecia ali dentro também não chegava até a sociedade. Então acho que a gente criou um distanciamento grande entre a universidade, entre a escola, que é a detentora do conhecimento, não a detentora do conhecimento, mas que produz o conhecimento. E isso não está chegando até o lado de fora. Então a gente aqui no Instituto, a gente tenta ao máximo não repetir esse mesmo erro. Então a gente está aberto para todo mundo vir conhecer, todo evento que tem... juntamente com a prefeitura, por exemplo, a gente está na praça, a gente leva a instituição. Eu já desenvolvi um projeto que a gente ia até a Fundação Casa, por exemplo, a gente já foi para Iaras, para Cerqueira César, para mostrar que existe uma perspectiva. Existe uma instituição que acolhe todo mundo, e a gente tem formas de fazer isso. E isso aqui não é favor, isso aqui é pago com dinheiro dos nossos impostos, né? Não é algo que... Quer dizer, a gente olha a grandiosidade desse espaço e fala, nossa, isso não me pertence. Sim, isso nos pertence. Então a gente tem que se apropriar das coisas que são boas. Porque também a gente entra numa questão de que tudo que é público é ruim. Uhum. Não é. E se for ruim, a gente tem que lutar para não ser. Sim. Porque o que é público tem que ser bom. Porque não é todo mundo que tem acesso às ferramentas particulares, né? Enfim, e a gente tenta trabalhar essa questão com o nosso aluno, esse senso crítico, até para ele se transformar como multiplicador. Um multiplicador na família, um multiplicador na sociedade de que, se não for por meio da educação, não vai ter jeito. A gente não consegue pensar em um país sem passar pela educação. Então, claro, não é um resultado que daqui 4, 5, 10 anos, a gente tem que pensar em um projeto de país por meio da educação, que daqui 20, 30, 40, 50 anos a gente vai colher esses frutos. Mas para a gente que está aqui no pelotão de frente, digamos assim, da educação, né, é muito claro o quanto a gente consegue mudar a vida de um aluno em 3, 4 anos. A gente tem inúmeros exemplos de alunos que voltaram a estudar depois de 10, 20 anos e hoje, por exemplo, estão concluindo o doutorado. Não é que se formaram, deram sequência, fizeram mestrado, doutorado. A gente tem um aluno que entrou aqui na biologia em 2014, algumas semanas eu vi ele postando nas redes sociais que foi aprovado
num concurso para professor em uma universidade federal. Ele fez a graduação, fez o mestrado, fez o doutorado e hoje ele é professor, é um colega nosso em uma universidade federal. Então, será que essas pessoas teriam essas chances, né? Se não fossem por meio da educação? Sim. Então a gente vê que não tem outro jeito, né? Esse é pela o educação. caminho. É Esse pela é o educação. Jéssica. Fia. Oi, mãe. Eu tô ligando pra dar boa noite. Tô ligando pra dar boa noite. Pra dizer que eu tô muito orgulhosa de tu. Agora, adivinha onde é que eu tô? Ó. Tá ouvindo, ó? Tô dentro da piscina. Sem dúvida. E a gente tem a inteligência artificial também nesse meio aí. Thierry, como lidar com isso de maneira proveitosa e positiva para que o aluno não fique só no copia e cola? Nesses vídeos de internet que a gente vê pela vida, a pergunta era, me conte uma curiosidade. Aí o cara fala que não é inteligência artificial, porque inteligência vem de emoções. Você precisa sentir algo para ser inteligente. Inteligência não é só pensar, é emoção, envolve toda uma cadeia. Então não existe inteligência artificial. Não dá para ter emoção artificial. Então começa por aí. Pode ser um auxílio artificial, alguma coisa assim, mas inteligência não é. Então eu acho que pode ser uma ferramenta. Um resumo, organizar umas ideias. Talvez sua pesquisa tá uma bagunça para um trabalho. O ChatGPT faz isso claramente lindo. Fora isso, gente, não dá para contar. Porque são baseados em informações de outras pessoas. Você vai fazer um trabalho baseado em informações de outras pessoas? Pode te ajudar a roteirizar, né? Mas não dá para você se É uma basear ferramenta. só nisso. Sim. É uma ferramenta, não é Perfeito. inteligência artificial, é uma ferramenta. Legal, é isso mesmo. Sem contar que o computador, e eu falo muito sempre isso com as pessoas à minha volta, no meu trabalho, o computador, ele é reativo, ele não é instintivo, né? Tem. A gente sim tem capacidade de pensar, de decidir, a gente tem que usar realmente como um complemento e não se basear somente nisso, né? Aliás, o Júlio acabou de dizer aqui que teve relato lá da bibliotecária dizendo que muito mais alunos estão em busca de livros, e é isso, eu acho que essa é uma das coisas positivas dessa limitação do uso de celular dentro das escolas. Maria, uma coisa também que eu não paro de pensar é nesses alunos que durante a pandemia não tinham nem computador em casa. Então, é claro que houve uma defasagem aí em relação a outros alunos que tinham um pouco mais de condição do aprendizado, né? E o Instituto é tão importante também para isso, né? Para trazer as crianças de volta ao ambiente escolar, dando possibilidade deles permanecerem aqui. Exatamente, sobretudo esse pós-período pandêmico, né? De portas abertas de novo, né? Não só para os alunos, mas também para toda a comunidade, né? Tem inúmeras iniciativas aqui, alguns coletivos acontecendo em que as pessoas podem chegar a discutir, inclusive para desenvolver esse tão importante senso crítico que a gente falou, né? Então, porque o papel da escola, da comunidade acadêmica, enfim, é de fornecer um repertório para que a gente possa ter, né, essa possibilidade, essa criticidade, né, em relação ao mundo, né, e saber, a gente só consegue se reconhecer naquilo que a gente conhece. Então, quanto mais interação, quanto mais conhecimento, quanto mais vivência e experiência, melhor. E aqui no Instituto Federal eu posso certificar que você tem essa possibilidade. É muito legal. Júlio, conta um pouquinho também desses projetos que as pessoas podem vir até aqui, outras escolas podem visitar aqui o Instituto. Como funciona? Perfeito. Nós temos um projeto que nós chamamos de Vem Pro IFE, que ao longo do ano a gente recebe a visita de vários alunos de escolas públicas, particulares também, tanto de Fundamental 2 quanto de ensino médio. Então, se você, professor, diretor de escola, quer trazer seus alunos para conhecer a instituição, entre em contato com a gente, nossos contatos são todos lá no site, né? Só digitar no Google IFSP AVR de Avaré, vai aparecer nosso site, todos os e-mails estão lá. Entre em contato com a gente que a gente agenda uma visita. A gente faz um tour pela escola,
explica como é a instituição. Os alunos dos cursos que nós temos aqui vão apresentar a instituição para esses alunos, né? A gente faz atividades práticas, é um momento assim bem divertido, bem legal, que possibilita aos alunos e também à sociedade de Avaré compreenderem o que é o Instituto Federal, se apropriarem da nossa instituição e terem uma perspectiva de fazerem parte dessa instituição. Porque, como eu disse, né, esse espaço é para todo mundo. E a gente está aberto para colaborar com a cidade de Avaré, com a região. A gente tem projetos com ONGs, a gente tem projetos com todo o arranjo produtivo local, com o arranjo social local. Então nós estamos à disposição para aumentar ainda mais essas parcerias, pensando sempre no desenvolvimento regional e também no crescimento da nossa sociedade por meio da educação. E o pessoal de outras cidades aqui, que quiserem vir com as escolas, agendar uma visita também podem? Claro, são muito bem-vindos. Nós já recebemos o pessoal de Taquarituba, de Itaí, de Cerqueira, enfim, alunos de várias cidades da região são muito bem-vindos. Inclusive, grande parte dos nossos alunos não são de Avaré, são da região. E isso é muito legal, é um orgulho pra gente, né? Que o pessoal vem de outras cidades procurar a gente aqui. Não só de outras cidades, mas de outros estados e do Brasil inteiro, né? Exatamente. É isso, você dizer alguma coisa? Não, o que eu acho importante também enfatizar que, com certeza, ele não citou, mas também não há empecilho nenhum, dos pais e responsáveis também que quiserem conhecer o espaço, de repente para dirimir algumas dúvidas, né, em relação ao ensino, às instalações. Também está aberto, né? E é um convite, venham mesmo, conheça o que é nosso. E vir até a feirinha também, de quarta-feira, comprar os seus produtos orgânicos aqui, né? Gente, o nosso tempo acabou. O papo é bom e voa o tempo aqui, né? Mas a gente está de volta, tendo com bastante tema interessante ao longo do ano, com esse pessoal que vocês já conhecem. Então eu quero agradecer a você aí de casa que nos acompanhou até aqui, deixar um beijo no coração de todos, agradecer as pessoas queridas que sempre estão comigo aqui. Obrigada, Júlio. Agradecer a nossa produção também. E até o próximo do Contra. Tchau, tchau. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber.